Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Venho hoje com mais uma palavra da parte de Deus para você. Nunca mais eu apareci porque eu faço quando Deus manda a gente fazer, né? Quando Deus nos dá uma palavra. Então, hoje Deus trouxe uma palavra para você. Amém? A palavra ela tá lá em Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 11, tá? E a palavra de Deus ela diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era jovem, de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu. Por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele. E eram grosseiros quando ele falava. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: Escutem, que eu vou contar um sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou em pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu, e se curvavam diante dele. Então, os irmãos perguntaram: Quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também o sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: Eu tive outro sonho. Dessa vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Quer dizer, os irmãos de José, né? Eles já tinham ódio de José anteriormente, né? Desde quando José nasceu. Porque José era filho da velhice de Jacó. José era filho da velhice. José era filho do amor de Jacó, que foi o amor que ele teve por Raquel, né? Então, o tema dessa mensagem hoje é o seguinte: devo manter os meus sonhos em segredo? E aí? O que é que você tem feito com os seus sonhos? Quando Deus dá um sonho a você, um desejo, algo que você quer realizar, o que é que você tem feito com ele? Você tem guardado o seu sonho para você e esperado que Deus realize o seu sonho para você poder contar? Ou você tem sido imprudente, como José foi? No meu ver, José foi imprudente. Porque a gente sabe quando alguém não gosta da gente. A gente sabe quando alguém tem um olhar de inveja, um olhar rancoroso. Mas José, ele era tão bom, tinha uma mentalidade tão bondosa, vamos dizer assim. Ele era tão ingênuo, melhor dizendo, que ele não acreditava que os irmãos dele tinham ódio dele, que tinha inveja, que queria ver ele, como a gente diz hoje em dia, né, pelas costas. Então José contou os seus 2 sonhos a esses irmãos. O sonho que Deus estava mostrando a ele, o que iria acontecer no futuro, né?
E no decorrer dessa história nós vemos, né, lá em Gênesis, no mesmo capítulo 37, do 18 até o 20, nós vemos a história dos irmãos, que eles tinham ido para um local cuidar do pasto, das ovelhas, e Jacó tinha mandado José ir lá chamar os irmãos. Quando José ia chegando próximo ao local, os irmãos o avistaram e já começaram a planejar matar José. Por quê? A inveja que os irmãos tinham era tão grande daquele sonho que sabia que poderia se realizar, né? Porque eu creio que pode ter acontecido outras situações em que José falou algum sonho e veio a acontecer. E dessa vez eles não queriam que acontecesse novamente. A Bíblia não relata, mas eu creio. Porque qual era a intenção de matar eles se eles não acreditassem em algo que ele falava? Não tinha motivo nenhum para eles matarem uma pessoa que só contou um sonho aleatório, não é verdade? Então lá eles dizem o quê? Lá vem ele, ó, lá no 19 ele diz assim, ó, eles disseram, lá vem o sonhador, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo em um poço e dizemos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vai dar o sonho deles. A quem você está contando o seu sonho? Para quem você está abrindo o seu coração e os seus sonhos? Nós devemos guardar os nossos sonhos para nós. O que Deus fala conosco, muitas vezes a gente precisa alertar alguém que alguma coisa vai acontecer. Mas quando Deus fala sobre nós, sobre o nosso sonho, quando nós temos um desejo guardado no nosso coração, nós devemos, fechar a boca. Não sei se vocês conhecem a história da viúva que perdeu o marido, tinha 2 filhos. E os cobradores estavam a bater na porta, exigindo que ela pagasse com a escravidão dos filhos. Então ela foi até o profeta e disse, Senhor, o meu esposo, ele é morto, ele faleceu, mas ele era teu servo. E eu não tenho como pagar essa dívida. O que é que eu devo fazer? Ela correu para quem? Para alguém que sabia o que ia falar para ela. Para alguém que poderia ajudar ela. Né? E o que foi que ele disse, o profeta? O profeta disse a ela, vá na casa dos vizinhos, pegue os depósitos, porque ela tinha dito a ele que só tinha um pouquinho de azeite. Ele disse a ela, pegue depósitos, não pouco, pegue muitos. Entre dentro de casa e feche a porta. Quando ele diz isso, eu entendo que nós devemos fechar a porta da nossa boca. Porque o milagre, ele precisa acontecer dentro de nós. Para depois, quando ele acontecer, os outros verem que o milagre aconteceu. Amém? Então, antes de você fazer qualquer coisa, lembre-se, antes de eu falar do meu sonho, do meu propósito, do que Deus conversou comigo, eu tenho que primeiro permitir e esperar que isso aconteça. Porque isso vai ser um testemunho e não uma frustração. Teve um irmão que não queria matar José, que foi Rúben. Rúben não queria matar José. Rúben queria salvá-lo, mas Rúben também foi enganado. Rúben também foi passado a perna. Né? Rúben foi enganado por quê? Porque Rúben achou que ele tinha morrido. Rúben achou no decorrer da história, você vai ver do versículo 21 em diante, que Rúben achava que ele tinha morrido também. No entanto, José tinha sido vendido. E o sonho de José aconteceu. Mais à frente, no decorrer da história, que vai até o capítulo 50, nós vemos que ele foi vendido, que foi livre, foi preso como escravo, e por aí vai. Faraó reconhece ele, reconhece as suas qualidades, até que ele se tornou governador do Egito. E isso foi o quê? Propósito de Deus. E o que foi que aconteceu quando ele se tornou governador? Aconteceu uma seca muito grande, a fome se assolou por Canaã, e os irmãos dele foram procurar quem? José.
o governador do Egito. Mas eles não sabiam que era José. Olhe como Deus faz. E os irmãos se prostraram diante de José da mesma forma que o sonho aconteceu lá atrás, anos atrás. Antes de abrir a sua boca para falar a qualquer pessoa sobre o seu sonho, lembre-se dessa história. Lembre-se que existem pessoas que querem matar o seu sonho. Existem pessoas que estão ali à espreita, dizendo que são seus amiguinhos, mas eles querem matar o seu sonho. Com palavras negativas, com inveja, com ciúme, com ódio de você. Porque o ódio ele não vem de pessoas distantes, não. O ódio ele vem, e a inveja, o ciúme, ele vem das pessoas que estão ali, colado, junto de você. Nós temos que aprender que o silêncio tem que ser dado na hora certa. Algumas situações na minha vida, hoje eu aprendi a ficar de boquinha calada. Até que essa situação venha a acontecer da forma que eu creio que irá acontecer. Que Deus falou comigo. Eu muitas vezes, até hoje, eu tenho que aprender a colocar em prática tudo isso. Porque eu falo demais. Mas Deus, ele tem me falado, fique calada. Fique calada. Porque eu vou te honrar. Porque eu vou fazer na tua vida. E assim vai ser na tua vida, meu irmão. O silêncio é a melhor resposta. Nós não podemos sair falando os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Porque as pessoas que estão fora dos planos e dos projetos vão dizer que somos loucos. As pessoas vão dizer que nós estamos sendo enganados por Deus, que Deus não está falando com a gente. Muitos vão dizer assim, oxe, cadê o teu Deus? Porque às vezes a gente, antes do sonho ser realizado, a gente passa pelo deserto. O crente, ele passa pelo deserto até conseguir a realização do nosso sonho. Amém? Então essa é a palavra que Deus tinha para você e para mim. Deus falou no meu coração com essa palavra. E eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Eu quero te pedir, Senhor, que essa pessoa que esteja vendo essa mensagem agora, venha ser abençoada, Senhor. Venha ser, Senhor, confrontada com esta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, faz com que ela feche, ela guarde, proteja o seu sonho, para que outros que vêm de fora não queira matar o seu sonho, não queira matar os seus planos, os seus projetos. Meu Deus, em nome de Jesus, visita esta pessoa nesta manhã. Eu te peço, Senhor, cobre ela com a tua potente mão protetora. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda-nos, ó Pai, diante da tua presença. Porque, Senhor, o nosso sonho só pode ser revelado no momento certo. Nos ensina, Senhor, a calar, a ouvir e a compreender o que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço, meu Deus, que a tua glória resplandeça sobre a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e Jesus te abençoe para a honra e glória do Senhor Jesus.